Saudações a todos! Neste vídeo eu gostaria de lhes propor uma leitura comentada de um conto de Machado de Assis. Mais especificamente, nós faremos a leitura de uma parte deste conto, da primeira parte, mais ou menos a metade, e em outro vídeo eu complementarei a leitura comentada com o restante do conto. O conto a que me refiro intitula-se Teoria do Medalhão e foi publicado em volume pela primeira vez na recolha Papéis Avulsos de 1882. Quem já está familiarizado com Machado de Assis sabe que sua fase madura começa em 1881, mais ou menos, com a publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então temos aqui um conto de cerca de 8 páginas, na minha versão, na minha edição, contemporâneo a Memórias Póstumas de Brás Cubas, que tem, portanto, algo em comum com o primeiro grande romance da fase madura de Machado de Assis. Há preocupações comuns, há um estilo que, de certo modo, se assemelha àquele que vemos em Memórias Póstumas de Brás Cubas, há um fundo de pensamento, digamos assim, comum. De modo que é esclarecedor para quem está se debruçando sobre Memórias Póstumas de Brás Cubas, ter contato também com os contos contemporâneos a esse grande romance. O título é Teoria do Medalhão e, como sempre, nós devemos começar por ele, pelo título. Quando temos contato com algo que nos diz teoria, com um título que nos sugere teoria, já pensamos em alguma coisa complexa, abstrata, com explicações muito minuciosas, e isso cria no leitor esse tipo de expectativa. Mas logo depois vem algo muito concreto, um medalhão. Temos uma teoria de algo que, na verdade, é muito concreto, muito visível, é uma joia. Um medalhão é uma medalha grande, é algo que brilha de longe, é algo como um broche, um colar, um adorno. Como uma teoria que parece ser uma coisa tão importante, que diz respeito a aspectos tão complexos da realidade, pode se referir a um adorno, a um enfeite. Ficamos assim um tanto intrigados. E logo depois, o subtítulo, Diálogo, nos mostra que essa teoria será ilustrada com a contraposição de ideias, ou pelo menos com a troca de informações entre um interlocutor e o outro. Então comecemos aqui a ler a teoria do medalhão e comentar, fazendo a interpretação necessária, e aos poucos nós vamos entender do que é que Machado de Assis está falando. Então a primeira fala é a seguinte: Estás com sono? Não, senhor. Nem eu. Conversemos um pouco. Abre a janela. Que horas são? 11. Saiu o último conviva do nosso modesto jantar. Com o que, meu Peralta, chegaste aos teus 21 anos. Há 21 anos, no dia 5 de agosto de 1854, estamos, portanto, no ano de 1875, vinhas tu à luz, um pirralho de nada, e estás homem, longos bigodes, alguns namoros, papai. Então vemos aqui, logo de início, que é um diálogo entre pai e filho. O pai está falando com o filho no dia em que ele completa 21 anos, no dia da sua maioridade. Os marcos 18 e 21 são bastante antigos, na verdade. Mencionam-se essas idades desde séculos atrás, pelo menos desde o século 18, 18 e 21 anos. Então, nós temos aqui um pai que conversa com o filho no dia da maioridade deste. Um dado que talvez tenha passado despercebido por vocês, mas que eu preciso enfatizar aqui, é que o tratamento que um dá ao outro não é o mesmo. Hoje em dia, no português do Brasil, é comum a confusão entre as formas de tratamento de terceira pessoa e as formas da segunda pessoa. É muito comum ouvir pessoas misturando formas do tu com formas do você e às vezes até mesmo soltando um senhor, senhora de vez em quando. Acontece que em épocas em que esses tratamentos eram mais rigorosos, lembremos-nos de que houve
uma aristocracia no Brasil, de que houve uma cultura senhorial no Brasil, havia a separação em pelo menos 3 pontos. Havia o tratamento por tu, que era familiar, confidencial, próprio da confidência, próprio do colóquio. Havia um tratamento extremo, extremamente respeitoso, que era encabeçado por senhor, senhora, senhorita, mas também incluía vossa mercê, vossa reverendíssima, vossa excelência e outras formas de tratamento mais cerimoniosas, e havia uma forma intermediária que não era nem tão respeitosa quanto os vossas todos, nem tão coloquial quanto o tu, que era o vossa mercê, que virou vós mercê, e por fim, você. O que houve na fala do Brasil é que esse você acabou, de um certo modo, engolindo tudo. Mas as formas do tu continuam sendo usadas com as formas do você. E o que nós temos aqui, fica difícil de notar se não se tem uma cultura gramatical razoavelmente sólida, é o seguinte: o filho trata o pai como senhor. Então ele vai usar formas da terceira pessoa. O senhor está assim, o senhor quer o quê? O que o senhor quer me dizer? Ao passo que o pai trata o filho como tu, trata o filho como um inferior, trata o filho como alguém com quem ele tem uma intimidade, mas o filho não pode responder na mesma moeda, da mesma maneira. Isso é comum também em teatro, isso é comum também em obras mais antigas, mesmo em outras línguas, né? Quando se lê Shakespeare, por exemplo, se nota a diferença de tratamento entre os grandes reis que ali aparecem e os súditos. Os súditos não usam a mesma forma de tratamento que os reis. E aqui nós temos algo que não é tão cerimonioso quanto aquilo que se nota nas peças de Shakespeare, mas ainda assim mostra um tratamento respeitoso por parte do filho. Veja, tudo isto logo no início da história, logo no início do conto. Algo de que eu preciso falar é o seguinte: passam aviões aqui onde eu moro e não há o que eu possa fazer. Então, nosso vídeo todo será pontuado por esses motores e essas turbinas passando bastante perto de nós. Não há o que eu possa fazer. Então, temos aqui uma discussão entre pai e filho. O pai diz: bom, acabou o jantar em que nós comemorávamos a sua maioridade e agora eu tenho algo a lhe dizer, né? Estás homem, longos bigodes, alguns namoros, né? Papai. E aí o pai vai começar o seu apostolado, o seu magistério, vai começar o seu ensino. Não te ponhas com denguices, não fiques com frescuras, e falemos como dous ou dois amigos sérios. Esta forma dous é comum em Machado de Assis, é uma forma, digamos assim, antiga, arcaica, que aparece. Às vezes eu vou dizer dois mesmo, para simplificar. Então, conversemos como amigos, de maneira franca, de maneira direta, com sinceridade. Fecha aquela porta. Então, há algo que se vai dizer ali que tem um tom íntimo, confidencial. Vou dizer-te coisas ou coisas importantes. Senta-te e conversemos. Vai novamente retomar aquele tom admirado com o tempo que passa. 21 anos, algumas apólices, você já tem alguns bens, algumas fontes de renda, um diploma, já está formado, suponho que em direito. Podes entrar no parlamento, na política, na magistratura, tornar-se juiz, alguém do poder judiciário, na imprensa, escrever nos jornais que já existiam no Brasil. Estamos na década de 70 do século XIX, há uma imprensa razoavelmente desenvolvida no Brasil, na qual, aliás, Machado de Assis e outros grandes escritores costumavam escrever. Na lavoura, você pode ir para o interior, ser um agricultor. Na indústria, pode empreender. No comércio, ter um negócio de venda. Nas letras ou nas artes, ou ainda escrever por prazer, tornar-se escritor. Então já há uma série de carreiras abertas para este indivíduo. Nota-se que se trata de um pai de família abastada, de família bem colocada na sociedade brasileira, conversando com um filho e desejando a esse filho que ele se dê bem, né? Então não se trata de pessoas de, digamos assim, baixa extração. São pessoas que estão na alta sociedade. Por isso que tem muita escolha. Há infinitas carreiras diante de ti. 21 anos, meu rapaz,
formam apenas a primeira sílaba do nosso destino. Você tem tudo pela frente, sua vida está apenas começando. Os mesmos Pitt e Napoleão, apesar de precoces, apesar de terem feito coisas muito impressionantes, muito jovens, não foram tudo aos 21 anos. Aqui eu ponho uma nota na minha versão do texto, na minha edição, né? William Pitt, o Novo, nomeado primeiro-ministro britânico pela primeira vez aos 24 anos, e Napoleão Bonaparte, que começou como cabo e foi ascendendo no exército francês, cuja carreira meteórica no exército revolucionário francês culminou com um golpe de Estado de 18 de Brumário do ano 8º, isso foi em 1799, e depois coroado imperador em 1804, vejam, em 5 anos ele saiu de comandante do exército a imperador, né? São exemplos de estadistas que ascenderam ao poder muito jovens. Então, mesmo eles, Pitt e Napoleão, símbolos de indivíduos precoces, não foram tudo aos 21 anos. É isso que o pai quer dizer, né? De lados opostos na política internacional, foram figuras proeminentes no cenário europeu na passagem do século XVIII para o XIX. Então, mesmo Pitt e Napoleão não foram tudo aos 21 anos. Então, você tem tudo pela frente, meu filho, né? E aí ele continua assim: mas qualquer que seja a profissão da tua escolha, o meu desejo é que te faças grande e ilustre. Você deve ser alguém que se destaca, que sobressai. Não pode ser alguém que se confunde com a multidão. É necessário que você seja alguém destacado. Que te levantes acima da obscuridade comum. Vejam o que o pai deseja para o filho, né? Vejam que carga é para um filho esse tipo de declaração. A vida, Janjão, é uma enorme loteria. Então existe aqui a fortuna que preside a tudo. Cada um recebe um bilhete de loteria, alguns recebem bilhetes de loterias premiados, uns poucos, e a maior parte não, né? São poucos os que se destacam. Os prêmios são poucos, os malogrados, os derrotados, os que têm o malogro, a derrota, inúmeros, e com os suspiros de uma geração é que se amassam, é que se acumulam as esperanças de outra. Então é muito comum que os pais depositem nos filhos esperanças que têm a ver com aquilo que eles mesmos não conseguiram fazer. É muito comum que os pais acabem transferindo para os filhos muito de suas esperanças e mesmo de suas frustrações, o que nunca é bom. Isto é a vida. Não há planger, não adianta chorar, nem imprecar, nem reclamar, nem se queixar, nem lançar imprecações, nem lançar maldições, mas aceitar as coisas ou coisas integralmente, de modo total, com seus ônus e percalços, com as suas cargas, com as suas durezas, seus obstáculos e percalços, né? E seus escorregões. Glórias e desdouros, com as suas glórias, os seus momentos de grandeza e também seus momentos de vergonha, de obscuridade e ir por diante. Então, aceite tudo o que a vida tem a oferecer. Mas o meu desejo é que você se faça grande. É isto que o pai de Janjão está dizendo para o filho. E a resposta do filho é a de um filho submisso. Sim, Senhor. É isso que ele diz. Entretanto, continua o pai, assim como é de boa economia guardar um pão para a velhice, assim como é prudente guardar dinheiro para a velhice, assim também é de boa prática social acautelar um ofício para a hipótese de que os outros falhem. Então, você pode escolher todas aquelas carreiras que eu mencionei, mas é sempre bom ter um plano B, é sempre bom, né, ter um ofício para a possibilidade, a hipótese de que os outros falhem. E se não der certo nada daquilo, o que você vai fazer? Então eu estou aqui com uma boa ideia para você. Outros falhem ou não indenizem suficientemente o esforço da nossa ambição. Podem falhar ou ainda não dar todos os frutos que nós imaginemos que devam dar, que nossa ambição dite. É isto o que te aconselho hoje, dia da tua maioridade. Então eu vou lhe falar de uma carreira que não é muito conhecida e que você pode seguir também. Creia que lhe agradeço. E o filho não ainda entendeu. Mas que ofício não me dirá? Do que o senhor está falando? Diga, eu quero ouvir isso, o que o senhor tem a dizer. E agora o pai vai abrir o jogo. Nenhum ofício, nenhuma profissão me parece mais útil e cabido, isto é, adequado, que o de medalhão. Então,
Você pode ser um medalhão, você pode ter o ofício de medalhão. Que história é essa? O ofício de medalhão? O medalhão é uma joia, o medalhão é um adorno. Como se pode ser um medalhão por ofício? Ser medalhão foi o sonho da minha mocidade. Eu sempre quis isso, eu sempre desejei ardentemente isso. Faltaram-me, porém, as instruções de um pai. E acabo, como vês, sem outra consolação e relevo moral, além das esperanças que deposito em ti. Eu gostaria de ter sido um medalhão, mas meu pai não me deu as instruções necessárias para que eu chegasse à consecução dessa minha ambição, para que eu conseguisse me tornar um medalhão. E agora eu tenho você, eu deposito em você minhas esperanças, eu quero que você se torne um medalhão e eu vou ensinar para você isso, eu vou mostrar o caminho das pedras. O que será isso? Um medalhão. Vamos ver. Ouve-me bem, meu querido filho, ouve-me e entende. És moço, tens naturalmente o ardor, né? Os jovens têm energia, têm aquele ímpeto, aquele impulso interior, a exuberância, né? A beleza da juventude, os improvisos da idade, mesmo aqueles arroubos de sinceridade e de franqueza, de novidade. Não os rejeites, não rejeite essas coisas, né? Essas coisas são importantes. Mas modera-os de modo que aos 45 anos possas entrar francamente no regime do aprumo e do compasso. Então você é jovem, você tem todas aquelas espontaneidades de jovem, tem tudo aquilo que é característico dos moços, mas você deve moderar aquilo que houver em você de inusitado, inusual, diferente, extravagante, para que aos 45 anos você entre no regime do aprumo e do compasso, para que você se torne um medalhão. Nós já vamos ver do que se trata essa profissão, esse ofício. O sábio que disse a gravidade é um mistério do corpo, definiu a compostura do medalhão. O medalhão é alguém que tem a seriedade, a circunspecção, a austeridade no corpo. Ele tem uma pose que inspira respeito. Ele tem um certo jeito de se comportar corporal que indica algo de venerando ou de respeitável, ou pelo menos passa a imagem de alguém com juízo ou algo por dentro. Não confundas essa gravidade que é puramente corporal, com aquela outra que, embora resida no aspecto, é um puro reflexo ou emanação do espírito. Então, existem pessoas que se tornam graves, que se tornam sérias, circunspectas, ajuizadas, por um trabalho anterior, por uma emanação do espírito. Não é disso que eu estou falando, não é disso que se trata. Um medalhão não é aquele que se trabalhou para se tornar grave, é aquele que tem uma pose de grave. E aqui nós começamos a ver do que se trata. Medalhão, como o próprio nome indica, é uma metáfora, é algo que parece ser uma coisa que de fato não é. Então, o divórcio entre o parecer e o ser fica bastante claro aqui neste ponto e começa a se delinear de maneira ainda mais nítida ao longo do conto. Então, essa gravidade que é propriamente do corpo, você vai adquirir se você quiser se tornar um medalhão. Não é aquela gravidade que vem do espírito e acaba se impregnando no corpo. Não é aquela gravidade interior que vai para os próprios gestos, para a própria postura. Não é nada disso, né? Essa é do corpo. Tão somente do corpo. Então é algo superficial, fundamentalmente. Um sinal da natureza ou um jeito da vida. Quanto à idade de 45 anos, por que é que ele está falando dos 45 anos? É verdade, por que 45 anos? É a pergunta que Janjão faz ao pai. Não é, como pode supor, um limite arbitrário. Não é algo que eu estou fixando porque quero de maneira caprichosa. Não é isso. Filho do puro capricho. Não é porque eu quero que é assim. Está baseado nas minhas observações. É a data normal do fenômeno. Aqui, evidentemente, o pai de Janjão está vocalizando, dando voz a algo que o próprio Machado de Assis deve ter observado na sociedade brasileira, que
Por volta dos 45 anos, certos homens acabavam entrando nessa carreira de medalhão, acabavam manifestando esse tipo de pendor, de tendência, né? Aparecer graves, aparecerem pessoas circunspectas, moderadas, ponderadas, e na verdade não terem nada disso, terem isso apenas no seu aspecto, na sua aparência exterior. Então ele supunha que fosse por 45 anos que isso se dava. Geralmente, o verdadeiro medalhão começa a manifestar-se entre os 45 e 50 anos, conquanto, embora, apesar do que, alguns exemplos se deem entre os 55 e os 60. Então há alguns que demoram mais para se tornar medalhões. Mas estes são raros, né? O mais comum é mesmo entre os 40 e os 50 e poucos anos. Existem também, os de 40 anos. Há os também de 40 anos e outros mais precoces. Há pessoas que se tornam medalhões ainda mais cedo, de 35 e de 30. Não são, todavia, vulgares, não são comuns. Não falo dos de 25 anos. Esse madrugar, esse ser precoce, né? Esse amanhecer antes da hora é privilégio do gênio. Então há pessoas que com 25 anos já se tornam medalhões. Já deu para perceber aqui que ser medalhão não é uma coisa necessariamente boa. Há uma crítica bastante acerba de Machado de Assis se colocando aqui, que nós já estamos começando a perceber por causa dessa separação entre o parecer e o ser. O medalhão parece ser alguma coisa, não necessariamente é aquilo que parece ser. Então, ser um medalhão aos 25 anos é um privilégio do gênio, daquele que se destaca pela sua grande inteligência ou originalidade, é uma afirmação irônica. Entendo, diz o filho. Venhamos ao principal. Uma vez entrado na carreira, você que decidiu ser um medalhão, deves pôr todo o cuidado nas ideias que houveres de nutrir para uso alheio e próprio. Então preste atenção naquilo que você vai pensar, nas suas ideias, que serão usadas por você e também serão usadas pelos outros. O melhor será não as ter absolutamente. Vejam a grande ironia de Machado de Assis aqui. O medalhão é aquele que não tem ideias nenhumas, ou não tem ideias próprias nenhumas. É melhor que você, já que quer ser um medalhão e se dar bem na sociedade brasileira, não tenha nenhum laivo de originalidade, não tenha nada na cabeça. Coisa que entenderás bem, imaginando, por exemplo, um autor defraudado do uso de um braço. Então, pense num autor que não possa usar um braço. Ele pode, por um milagre de artifício, sendo muito bom na sua arte, no seu ofício, dissimular o efeito, fingir que tem o braço. Né? Um ator sem um braço pode fingir que tem esse braço, aos olhos da plateia. Mas era muito melhor dispor dos dois braços. Né? O mesmo se dá com as ideias. Pode-se, com violência, abafá-las, escondê-las até a morte. Mas nem essa habilidade é comum, nem tão constante esforço conviria ao exercício da vida. Quer dizer, você deve trabalhar desde já, desde os seus 21 anos, desde a data da sua maioridade, para destruir dentro de si toda e qualquer possibilidade de ter ideias próprias. Trabalhe nesse sentido. Destrua a sua mente, destrua a sua inteligência. Por quê? Você pode se tornar um medalhão que tem ideias próprias e procurar abafar essas ideias próprias, procurar abafar esse modo de pensar que é só seu. Mas não é a mesma coisa. O melhor é você não ter nada na cabeça. Se você tiver algo na cabeça, é claro que você pode fingir que não tem nada, mas não é a mesma coisa. E os outros percebem. Os outros percebem. Mas quem lhe diz que eu, diz Janjão. E aqui é algo maravilhoso. Vejam como o pai vai tratar o filho. Tu, meu filho, se não me engano, pareces dotado da perfeita inópia mental, da perfeita pobreza mental. Você é fraco de cabeça. Você é meio burrinho. Você não tem ideias próprias. Por isso você pode dar um grande medalhão. Por isso você pode ascender na sociedade brasileira, brilhar para os outros da melhor maneira possível. Conveniente ao uso deste nobre ofício. Você promete muito porque desde pequeno demonstrou ser
bem pouco inteligente, bem pouco curioso. Eu acho que você será um grande medalhão, meu filho, por causa da sua inópia mental. Não me refiro tanto à fidelidade com que repetes numa sala as opiniões ouvidas numa esquina e vice-versa. O pai já tinha notado isso. O meu filho é uma mera caixa de ressonância de opiniões alheias. É um papagaio que repete aquilo que ele ouviu numa esquina. Porque esse fato, posto indique certa carência de ideias, embora indique certa falta de ideias, ainda assim pode não passar de uma traição da memória. Então não estou falando disso, não estou falando do fato de você papaguear, de você macaquear opiniões alheias, opiniões dos outros. Não é isso. Ideias que vêm de outros. Não. Refiro-me ao gesto correto e perfilado com que usas expender francamente as tuas simpatias ou antipatias acerca do corte de um colete, das dimensões de um chapéu, do ranger ou calar das botas novas. Não estou falando do fato de você repetir ideias dos outros, não, mas da sua satisfação, do gesto correto, da maneira absorvente, autoabsorvente com que você comenta coisas tão pouco importantes quanto o corte de um colete, né? As dimensões de um chapéu, o modo de uma bota. Então você é apegado a coisas pequenas, a coisas fúteis, a questões do vestuário, e você se sente muito satisfeito com isso. Vejam a ironia mordaz de Machado de Assis. Um pai que diz isso ao filho. Meu filho, você é perfeitamente fútil e estúpido. Por isso você será um grande medalhão e você ascenderá na sociedade, brilhando para os outros. As pessoas o aplaudirão, as pessoas baterão palmas para você, porque você é perfeitamente estúpido. Vejam o que o pai está dizendo para o filho. Eis aí um sintoma eloquente, muito claro, gritante. Eis aí uma esperança. No entanto, podendo acontecer que, com a idade, venhas a ser afligido. O verbo afligir é usado para sofrimentos, né? Venha a ser afligido de algumas ideias próprias, venha a sofrer com a chegada de ideias próprias. Urge aparelhar fortemente o espírito. É urgente, é necessário, é absolutamente essencial se armar interiormente contra as ideias próprias. Você vai construir uma couraça dentro de si que o impeça de pensar, desde já, para que você se torne um medalhão perfeito. As ideias são de sua natureza espontâneas e súbitas. As ideias aparecem do nada. As ideias podem simplesmente assomar no seu cérebro sem que você esteja preparado para elas. Mas se você estiver perfeitamente dotado da couraça da estupidez, da couraça da burrice, elas não vão atingi-lo. Por mais que as sofreemos, por mais que freemos essas ideias, por mais que coloquemos um breque nelas, elas irrompem, aparecem e precipitam-se, né? Nós não conseguimos controlar muito bem nosso fluxo de pensamentos, especialmente quando são ideias que nos parecem originais. Nós acabamos nos dedicando a elas, né? Daí a certeza com que o vulgo, com que as pessoas comuns, cujo faro é extremamente delicado, elas percebem as coisas direito, como se tivessem um olfato para isso, distingue o medalhão completo do medalhão incompleto. Então, o vulgo, as pessoas comuns, muitas dessas as que vão aplaudir, né, o medalhão que brilha para os outros, sabe quem tem ideias próprias e quem está fingindo e quem não as tem. Ele sabe isso. Creio que assim seja, mas um tal obstáculo é invencível. Se eu tiver ideias próprias, se eu tiver a infelicidade de ter essas ideias próprias, de pensar alguma coisa, de ter alguma massa cinzenta funcionando, como é que eu vou me livrar disso? E há um meio, né? Há um regime, como ele gosta de dizer. Não é. Há um meio. É lançar mão de um regime debilitante. Então, regime é uma forma antiga de se referir a regime, né? Um regime que debilita, que enfraquece. Ler compêndios de retórica. A retórica era uma disciplina que ensinava a escrever textos, ouvir certos discursos, etc. Então, ouça certos discursos vazios. Leia compêndios de retórica que ensinam a escrever, mas não o que escrever. Né? Então, adorne-se com o que há de mais exterior possível. E aqui ele menciona 2 jogos de carta. Né?
jogos de cartas. O voltarete, o dominó, que não é um jogo de carta, e o whist são remédios aprovados. Então, em vez de você ficar lendo livros difíceis, tendo conversas substanciais, você fique jogando nos salões de jogos, que as casas então tinham, fique jogando com os outros, dando risada de coisas tolas, né? Se entretendo com coisas que não têm tanta importância, porque aí você vai debilitando o seu cérebro. Vejam como é cínico este pai de Janjão. No século XIX era muito comum que as boas famílias, as famílias que tinham posses, recebessem uma vez por semana ou uma vez por quinzena outras pessoas, né? E havia os salões grandes, com grandes janelas, que eram os salões de jogos. Então havia os jantares que eram dados e havia um momento em que as pessoas jogavam damas, jogavam cartas. Está se falando disso. Não havia televisão, não havia internet, nada disso. De que modo as pessoas se divertiam, por exemplo, com esses jogos de salão. O nome vem daí. O whist tem até a rara vantagem de acostumar ao silêncio, que é a forma mais acentuada da circunspecção. Você vai ser perfeitamente sem ideias, mas você precisa parecer ser alguém circunspecto, respeitável, grave, sério, moderado. E o whist, que é um jogo, se não me engano, aparentado ao bridge, eu nunca joguei, né? tem essa vantagem, né? É necessário ficar em silêncio para jogar esse jogo. O voltarete é muito mencionado por Machado de Assis em outras obras, e o whist era muito prezado por Edgar Allan Poe, o grande escritor de histórias extraordinárias e de terror. Não digo o mesmo da natação, da equitação e da ginástica, embora elas façam repousar o cérebro. Mas por isso mesmo que o fazem repousar, restituem-lhe as forças e a atividade perdidas. O bilhar é excelente. Então, o jogo de sinuca, de bilhar, é muito bom, né? E o motivo, a razão por isso será muito curiosa. Então, se você fizer uma atividade física, talvez o excesso de atividade física justamente o faça parar para pensar, justamente faça o seu corpo se cansar e o seu cérebro funcionar melhor. Então, use com moderação. Como assim, se também é um exercício corporal o bilhar? Não digo que não digo que não é, mas há coisas em que a observação desmente a teoria. Então, é algo que ele vai dizer aqui que é uma exceção à regra. Se te aconselho excepcionalmente o bilhar, é porque as estatísticas mais escrupulosas, mais minuciosas, mais detalhadas mostram que 3/4 partes dos habituados do taco partilham as opiniões do mesmo taco. Então aí é uma observação feita pelo pai, né? É uma observação evidentemente jocosa, não é algo que se deva levar muito a sério, né? E dizendo que jogar bilhar é algo que, de certo modo, estimula esse tipo de futilidade. O passeio nas ruas, então andar pelas ruas, né? Mormente, especialmente nas de recreio e parada, havia essas ruas bem arborizadas, em que era possível ter contato com as pessoas importantes da cidade, né? É utilíssimo. Então, passear, né? Com a condição de não andares desacompanhado. Passeie, mas não sozinho. Né? Não seja aquilo que em francês era o flâneur, né? Aquele sujeito que andava pela cidade observando tudo e tendo devaneios. Né? Não é isso. Você vai andar acompanhado de alguém que tem uma conversa absolutamente banal, porque assim você vai entrar no regime debilitante, você vai enfraquecer o seu cérebro, a sua inteligência. Porque a solidão é oficina de ideias. Você ficar muito tempo sozinho, começará a pensar em coisas. E o espírito deixado a si mesmo, a mente deixada a si mesma, embora no meio da multidão, pode adquirir uma tal ou qual atividade. Então, não é para você sair sozinho, é para você sair acompanhado de alguém, e de alguém cuja conversa não o inspire a pensar em coisas mais complicadas. Mas se eu não tiver à mão um amigo apto e disposto a ir comigo? É a pergunta do filho. Não faz mal. Tens o valente recurso de mesclar-te aos pasmatórios, né? De mesclar-te aos lugares em que as pessoas estão ociosas. Então, procurar, né,
pessoas ociosas, procurar pessoas se divertindo de uma maneira pouco inteligente, digamos assim, em que a poeira da solidão se dissipa. Então, se você estiver sozinho, procure pessoas que estejam se divertindo de uma maneira não muito complicada. Vejam o que o pai aconselha o filho a fazer. As livrarias, ou por causa da atmosfera do lugar, ou por qualquer outra razão que me escapa, não são propícias ao nosso fim. Não entre numa livraria, né? Porque a livraria é um lugar em que há muitas ideias. E não obstante, há grande conveniência em entrar por elas, de quando em quando, não digo as ocultas, mas as escâncaras. Não entre numa livraria para saber o que há lá dentro, quais são os livros, para adquirir conhecimento. Não, mas para ser visto entrando na livraria. Entre de maneira escancarada e saia de maneira escancarada dessas livrarias. Seja visto frequentando-as. Né? Podes resolver a dificuldade de um modo simples. Vai ali falar do boato do dia, contar a piada do dia, o rumor do dia, da anedota da semana, né? De um contrabando, algo que se tenha descoberto, de uma calúnia, alguém que tenha sido caluniado, uma mentira contada a respeito de alguém, de um cometa que tenha passado, de qualquer outra coisa, de qualquer coisa, quando não prefiras interrogar diretamente os leitores habituais das belas crônicas de Mazad. Mazad é um cronista do século XIX, né, Charles de Mazad, do qual Machado de Assis não tem uma boa opinião, ao que parece. Né? 75% desses estimáveis cavalheiros, os que leem as crônicas de Mazad, né, repetir-te-ão, vejam aqui a mesóclise, as mesmas opiniões, e uma tal monotonia é grandemente saudável. Então, ouvir sempre as mesmas opiniões por parte dos leitores de Mazad é algo saudável, é algo que reforçará em você esse pendor a se tornar um medalhão. Com este regime durante 8, 10, 18 meses, né, quase 3 anos, suponhamos 2 anos, né, perdão, 18 meses não, 1 ano e meio, né, quase de 1 ano e meio a 2 anos, suponhamos 2 anos, reduzes o intelecto, por mais pródigo que seja, por mais generoso que seja, por mais produtivo que ele seja, a sobriedade, a disciplina ao equilíbrio comum. Então você vai reduzir o seu intelecto a um mínimo denominador comum. Não trato do vocabulário porque ele está subentendido ao uso das ideias. Há de ser naturalmente simples, tíbio, isto é morno, né, sem grandes expansões, apoucado, sem notas vermelhas, sem cores de clarim. Né, sem cores de clarim. Então, isto é o diabo, não poder adornar o estilo de em quando. Né? Você vai ter um estilo que seja absolutamente mediano e mesmo medíocre, sem expansões, sem laivos de originalidade, sem rasgos de extravagância. Né? Você vai ficar nessa sobriedade comum. E o filho não gosta, o filho quer adornar os seus discursos, quer adornar os seus textos. Né? Podes empregar umas quantas figuras expressivas. E aqui o que o pai vai citar são figuras expressivas, são modos de dizer absolutamente convencionais, que não tem nada de original. Então você pode usar termos e expressões que denotem a mais absoluta falta de originalidade. Isso você pode fazer. Não mostre que você tem algo dentro de si por meio da linguagem, até mesmo porque você não terá nada dentro de si. Você será alguém que brilha para fora. A Ida de Lerna, do mito de Hércules, né? Por exemplo, a cabeça de Medusa, Perseu, o tonel das Danáides, que nunca se enche, né? As asas de Ícaro, que se derretem, e outras que românticos, clássicos e realistas empregam sem desar, sem problema nenhum, né? Quando precisam delas. Então, são expressões absolutamente convencionais, lugares comuns, coisas que não acrescentam nenhum tipo de originalidade ao escrito. Mas também é possível adornar de outras maneiras. Sentenças latinas, ditos históricos, versos célebres, brocardos jurídicos, né? enfeites jurídicos, máximas, é de bom aviso trazê-los contigo para os discursos de sobremesa, de felicitação ou de agradecimento. Aqui cabe um esclarecimento
a respeito da cultura do século XIX. Nós vivemos em uma cultura do audiovisual, né, desde a década de 50 até a nossa época, mais ou menos. E uma cultura do audiovisual que ganha um novo impulso com os computadores, com a informação digital e ainda com o compartilhamento que é possível via redes sociais e outros dispositivos, outros aplicativos. Mas no século XIX não havia nada disso. Então era uma cultura muito discursiva, muito verbal, em que discursos eram muito importantes, em que o modo de falar era muito importante. E até mesmo existia uma espécie de arte da conversação, que se perdeu totalmente. Agora, essa cultura discursiva, verbal, do século XIX é boa em umas coisas e ruim em outras. Então, se ela impunha, por exemplo, uma grande riqueza literária, que todos nós podemos constatar lendo os grandes autores do século XIX, também havia um certo culto de discursos, né, que nada acrescentavam. Saber discursar era uma habilidade importante. E saber discursar não sobre coisas importantes, né, sobre futilidades. Então, falar durante um jantar, falar durante uma cerimônia de felicitação, né? Logo que entra uma sobremesa, fazer versos que não precisavam ser bons. Né? Machado de Assis chama bastante atenção para isso e para a mediocridade geral do uso da linguagem que se fazia nessas ocasiões. É claro, sendo um grande escritor, conhecendo tantos grandes autores, era para ele bastante complicado ouvir certos modos de falar, certas coisas, certas banalidades à mesa ou nas cerimônias de que ele participava, conhecendo o que era melhor. Aqui vai citar uns ditos latinos, umas sentenças latinas. Caveant consules, né? É um excelente fecho de artigo político. É um dito latino, eu já explico o que é. O mesmo direi do si vis pacem para bellum, ou si vis pacem para bellum, né? Que são sentenças latinas perfeitamente convencionais, né? Então, caveant consulis, que fiquem atentos, os cônsules era uma recomendação feita pelo Senado romano aos cônsules republicanos quando o Estado corria por perigo. Né? E si vis pacem para bellum, se queres a paz, prepara a guerra, é um provérbio latino usado em diversas ocasiões políticas. No contexto do que o pai diz a Janjão, o recurso a frases latinas tem por objetivo unicamente adornar, de um modo um tanto convencional, o estilo dos escritos e transmitir aos outros uma impressão de cultura e sobriedade política. É essa impressão de cultura e de sobriedade política que deve ficar, não propriamente algo de verdadeiramente culto. Né? Alguns costumam renovar o sabor de uma citação intercalando-a numa frase nova, original e bela, mas não te aconselho esse artifício, buscar uma originalidade. Né? Seria desnaturar-lhe as graças vetustas. Fique com as frases já consagradas. Melhor do que tudo isso, porém, que afinal não passa de mero adorno, né? Essas coisas são enfeites, são as frases feitas. Use frases feitas. Diga as coisas que todos dizem. Tá? Não procure sobressair por aquilo que você diz. As locuções convencionais, as expressões totalmente tradicionais, as fórmulas consagradas pelos anos, incrustadas na memória individual e pública. Não procure pela sua linguagem nenhum tipo de originalidade. Seja absolutamente convencional, siga a manada, siga o que todos fazem. Vejam que são conselhos bastante cínicos por parte do pai de Janjão. Essas fórmulas têm a vantagem de não obrigar os outros a um esforço inútil, que é o de pensar. Todos já sabem o que elas querem dizer. Né? Ninguém merece, é algo que se diz. Né? Por exemplo, não é necessário nem pensar quando alguém diz ninguém merece. Né? Outras formas contêm essa mesma banalidade. Não as relaciono agora, mas falo-ei por escrito. Eu farei isso por escrito. O que você deve usar nos seus textos, nos seus discursos? Porque era importante saber discursar.
De resto, o mesmo ofício te irá ensinando os elementos dessa arte difícil de pensar o pensado. Aqui é sensacional, né? Você vai pensar algo que já foi pensado. E você vai fazer um esforço muito grande para se tornar alguém absolutamente convencional. Absolutamente sem originalidade. Absolutamente estúpido. Quanto à utilidade de um tal sistema, basta figurar uma hipótese. Então, vou dar um exemplo. Faz-se uma lei. Então, você está no parlamento, né? Fizeram uma lei. Executa-se. Não produz efeito. Subsiste o mal. Então, a lei foi promulgada, foi aplicada, não gerou o efeito que se supunha que fosse gerar. Eis aí uma questão que pode aguçar as curiosidades vadias, que pode dar muito o que pensar. Diz que são curiosidades vadias, né? Dar ensejo, oportunidade ao inquérito pedantesco, um inquérito, na verdade, em que uma erudição balofa poderia se exercer, a uma coleta fastidiosa, tediosa de documentos e observações, análise das causas prováveis, causas certas, causas possíveis, um estudo infinito das aptidões do sujeito reformado, da natureza do mal, da manipulação do remédio, das circunstâncias da aplicação. Quer dizer, é uma matéria que pode ser mesmo filosófica, né? É possível ver essa falha de uma lei sob diversos ângulos. E isso pode ser, na verdade, um inquérito, um exame muito fastidioso, muito tedioso. Mas você que é um medalhão não precisa pensar. Já pensaram por você, né? Matéria, enfim, para todo um andaime de palavras, uma construção de palavras, conceitos e desvarios e loucuras. Não é necessário pensar em nada disso. Tu poupas aos teus semelhantes todo esse imenso aranzel, né? Toda essa imensa estrutura. Tu dizes simplesmente, antes das leis, reformemos os costumes. Então não é necessário pensar em nada. Primeiro as pessoas precisam se comportar melhor, depois é que nós teremos leis melhores. Então não é necessário pensar, já foi pensado, né? E esta frase, sintética, resumida, transparente, límpida, tirada ao pecúlio comum, tirada do tesouro comum, do cabedal de todas as pessoas, resolve mais depressa o problema. Entra pelos espíritos como um jorro súbito de sol. Na verdade, nenhum problema foi resolvido. Na verdade, o que o sujeito fez foi simplesmente dar um comentário perfeitamente convencional a algo muito complexo. E é necessário que ele tenha um comportamento, uma pose correspondentes a esse dito supostamente tão inteligente, né? Vejo por aí que vós-mecê condena toda e qualquer aplicação de processos modernos. Ele o estava tratando por senhor, agora ele vai usar um tratamento intermediário, o que mostra que o filho está muito à vontade com o pai, né? Então você, meu pai, não gosta de certas ideias modernas. Você gosta de um convencionalismo que é bastante bem assentado naquilo que já foi experimentado. Então, ficamos por aqui neste vídeo. Esta é a primeira parte da nossa leitura da teoria do medalhão. Nós continuaremos no próximo vídeo com a resposta do pai acerca dos processos modernos. De que maneira é possível dar um ar de modernidade àquele que se tornou o perfeito medalhão, sem que isso estimule novos pensamentos, novas ideias. Então, isto é o que eu tinha a lhes dizer, é o início da nossa leitura da teoria do medalhão, haverá a parte 2. A minha versão deste conto está na descrição, que vocês podem baixar, tem um link com o arquivo, vocês podem baixá-lo por ali, e assim eu espero estar ajudando vocês na compreensão deste conto, que nos mostra coisas tão importantes a respeito da sociedade brasileira, como se dar bem na sociedade brasileira na época de Machado de Assis. E a pergunta que fica aqui, que é muito importante, é a seguinte: o que mudou? Será que muito mudou? Será que nada mudou? Será que existem medalhões até hoje? Será que os medalhões se metamorfosearam em outros tipos? Será que aqueles que são perfeitamente ocos, aqueles que são vazios, que são absolutamente convencionais,
tem a mesma fortuna, a mesma sorte nos dias de hoje? É nisso que você deve pensar enquanto lê Teoria do Medalhão. Nós vamos terminar a leitura no próximo vídeo. Até mais!